Se você é daquelas pessoas meio desequilibrada na corrida e acha que não está muito estável, que tem uma instabilidade no membro inferior ou se desequilibra por qualquer coisa, esse vídeo é para você, porque hoje eu vou passar um exercício, sim, somente um exercício que vai ajudar bastante no teu equilíbrio, principalmente nesse equilíbrio dinâmico, tá bom? Bom, seja bem-vindo, meu nome é Fabrício Santana e me diz aí como é que estão os teus treinos. Tudo certo? Bom, esse exercício ele nada mais é do que atualmente um teste, mas originalmente ele era um exercício. E aqui na minha prática clínica eu utilizo bastante ele de forma segmentada e algumas vezes da forma completa. E eu vou explicar para vocês, eu vou deixando também aqui, vou botar aqui daqui um pouquinho o vídeo para explicar para vocês. Tá? Bom, esse exercício ele tem várias variações. Ele tem inicialmente o nome de Stars Cushion Balance, tá? Então, ou Y, né? Então, basicamente, são 3 movimentos em 3 direções que a gente faz como se fosse um equilíbrio num pé só. Tá? Então, a função é melhorar esse equilíbrio num pé só, que é basicamente o que a gente faz correndo. Porque quando a gente corre, a gente pisa um pé, né, absorve, enquanto o outro está fazendo um movimento de balanço até fazer o próximo passo. Tá? Então, esse movimento ele é um movimento que ele não chega a simular a corrida, mas ele utiliza ângulos e posições muito parecidos com a corrida. Tá? E vocês vão ver que quando vocês forem melhorando, vocês vão começando a sentir um pouco mais de firmeza, um pouco mais de estabilidade para correr em linha reta, tá? Justamente porque esse exercício ele recruta e demanda toda essa musculatura para estabilizar e alinhar o membro inferior. Tá? Muito desse exercício, além de força, é consciência corporal. Então, quando você fizer esse exercício, que pode ser na academia, pode ser em casa, ele não precisa de peso, tá? Porque ele usa o peso corporal. De preferência, você faça isso concentrado. Tá? Não faça isso vendo novela, só ouvindo alguma outra pessoa conversando ou papeando, não. Tenta focar mesmo e concentrar nesse exercício, porque muito dessa estabilização e essa estabilidade e alinhamento da perna já se sabe na literatura que ela tem um componente muito de aprendizado, é de posicionamento, é de percepção e não somente de força, tá? Então nem tudo é fraqueza, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar de maneira segmentada, vocês podem começar de maneira segmentada, tá? Para facilitar o início, se você não conhece o teste, óbvio, o exercício, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar um cone ou alguma coisa para que você seguir e vai colocar na sua frente a distância de um passo, tá? Um passo ali perto de 1 metro, 90 centímetros, 80 centímetros, enfim, dificilmente a gente vai passar dessa distância, tá? Então você pode fazer um passo curtinho ali e colocar qualquer coisa no chão. Vocês vão ver aqui no exemplo que eu coloquei um cone, né? Enfim, é porque eu tinha aqui. Então você vai colocar um cone e aí você vai com o pé chapadinho no chão, não pode levantar o calcanhar, você vai tentar com uma das pernas tentar chegar o mais próximo do cone e voltar. Você pode fazer isso da forma que você achar melhor, flexionando o quadril, flexionando o joelho, flexionando o tornozelo, do jeito que você conseguir achar que você consegue chegar mais longe, você faz. A única dica que eu dou é não ficar rodando demais o quadril, tá? Porque esse é um movimento que a gente não faz tanto na corrida. A gente faz um pouquinho, mas não exagerado. Então, é um movimento que ele não vai ser tão útil na corrida. Então, não precisa ficar girando muito o quadril, tá? Fica mais retinho, mas tente dobrar todas as articulações do tronco, do quadril, do joelho, do tornozelo, para que você consiga chegar mais longe. Aí você vai e volta, vai e volta. Você pode fazer isso 10 vezes, de 8 a 12 vezes. Você pode fazer isso de uma maneira lenta e contínua, tá bom? Aí você fez na parte da frente, aí você vai pegar esse mesmo cone, o mesmo ponto de referência, e vai colocar um passo lateral, né, na sua lateral, e vai fazer a mesma coisa. Você vai ver que esse movimento ele é um pouquinho mais difícil, porque você vai querer fazer com que o joelho caia para dentro, assim, você vai ter a vontade de fazer ele para dentro. E aí você conscientemente tenta deixar ele alinhado, jogando esse joelho para fora, tá? Para tentar deixar ele bem alinhado e estável. Da mesma maneira, você vai controlar e vai e volta. Você viu que no exemplo tem a opção de ir, colocar o pé, se equilibrar e voltar. Isso é para aquelas pessoas que estão começando ou não conhecem o teste ou tem um equilíbrio um pouquinho mais
dificultado, né? Então, você pode ir, toca lá no cone e volta e dá um toquezinho perto aqui do outro pé. E isso vai fazer com que você fique mais estável. Ou você pode simplesmente ir e continuar com a perna no ar e continuar com a perna no ar 10 vezes, tá bom? E aí a mais difícil, tá? Com certeza é a mais difícil, que é para trás. Então você vai colocar o cone a distância de um pé para trás, e aí você vai fazer a mesma coisa e você vai tentar tocar lá a ponta do teu pé lá no cone de trás. Obviamente você não vai estar vendo, você pode olhar pela sua esquerda, pelo seu lado aqui que o pé está no solo, né? Você pode olhar para o lado, tá? Não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada, mas você tem que tentar ir o máximo lá para trás e tentar voltar, tá? É como se fosse um exercício que eu já passei aqui para vocês sobre dores no quadril, que você faz esse movimento para trás aqui e volta, para trás e volta, tá? Mesma coisa, tá? Então, você também pode fazer de 8 a 12 vezes, tá certo? Bom, isso é um modo segmentado, então fazer para frente, fazer para o lado, fazer para trás, tá? Esse exercício, ele pode ser feito no final de um treino, contanto que esse treino ele não pode ser muito desgastante, tá? Então, eu vou fazer ele no dia que eu fizer membro superior. Legal. Mas eu faço full body e eu só tenho aquele período para fazer na academia. Ok, você pode fazer no início do treino de perna? Até pode, ele pode comprometer um pouquinho o teu treino de perna. Então pode fazer depois, né? Mas tenha ciência que ele vai ser um pouquinho mais cansativo porque você está botando volume, né? Se der para fazer num outro dia ou num outro turno, melhor, tá? Então, você fez lá a perna, saiu cansado, aí vai tentar fazer esse exercício, vai ficar um pouco difícil você colher todos os frutos desse exercício, tá bom? Pode fazer em casa, em algum outro turno, também ajuda, tá certo? Bom, e aí você pode, para finalizar, fazer os 3 ao mesmo tempo. Então, coloca 3 referências na frente, do lado e atrás, e aí você vai fazer esse movimento de ir para frente, para o lado e para trás. Para frente, para o lado e para trás. Se você for fazer isso sem tocar o pé no chão, vai ser como se fosse fazer um exercício de equilíbrio mesmo. Você vai ficar se equilibrando num pé só, indo para frente, para o lado e para trás. Você vai ver que ele é bastante desafiador. E eu tenho certeza que se você fizer esse exercício cadenciado, bem certinho, você vai sair com a perna um pouco cansada, tá? Você vai sair cansado e você vai perceber que você trabalhou bastante a musculatura do quadril, tá? Então, o quadril vai ser bastante exigido, principalmente os músculos do glúteo, né? Glúteo máximo, médio e mínimo, eles vão ser bastante exigidos, principalmente porque ele vai tentar dar essa estabilização no exercício, tá bom? Então, esse é um exercício que eu acho que é interessante de passar, eu uso bastante aqui na clínica, tá? Como principalmente quando o meu paciente está com algum problema de estabilidade, tá? Então, antes de saltar, antes de fazer movimentos muito mais elaborados com uma perna só, eu gosto de passar esse exercício para ter certeza que ele está com a consciência em dia, que ele está com um equilíbrio um pouquinho melhor, nesse equilíbrio dinâmico um pouquinho melhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você já fez, não fez esse exercício, vale bastante a pena, tá? Pode ter certeza. E também, se você tem alguma outra sugestão, se você tem algum desconforto, alguma coisa que eu possa ajudar vocês, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais, gente.